Amados irmãos e irmãs, hoje dia 17 de junho, quinta-feira, o evangelho que nos é proposto para a liturgia é Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes de tratar do tema do Pai Nosso em si, gostaria de dizer algumas palavras sobre a própria oração. Lembrar que o Pai Nosso é uma oração comentada por vários padres antigos da Igreja. Também, na Idade Média, Santo Tomás de Aquino fez um comentário ao Pai Nosso. Primeira coisa a dizer sobre a oração. A oração não é um ritual burocrático. Não é que alguém vai a um birô pedir alguma coisa a uma autoridade. Não se trata de uma relação burocrática. Veja que a primeira palavra do Pai Nosso é Pai. Então, uma relação de filiação, um diálogo entre um filho e um pai, que não é nunca um diálogo burocrático, preparado, escrito, digitado, mas trata-se de algo muito espontâneo. É diálogo de amor. E para que haja esse diálogo, é preciso que haja desejo de diálogo, fome de diálogo, necessidade de diálogo, sentir a necessidade de diálogo. Diálogo autêntico, que passa pelo nosso desejo de sermos autênticos e transparentes com Deus, e desejo de uma relação realmente verdadeira com Deus. Outra coisa importante a dizer sobre a oração, segunda coisa importante, é que a questão da oração não é quantidade, não conta a quantidade, né? Às vezes alguém diz, hoje eu rezei tantas horas, fiz tantas horas. Mas vejam que Jesus pensava bastante sobre a oração a partir de duas coisas. A qualidade da oração, a qualidade do meu diálogo com Deus. E segundo, a profundidade, aliás, três coisas, qualidade, profundidade. E terceiro, os frutos da minha oração. Quer dizer, se há frutos, é sinal que a oração está sendo bem feita realmente. Ela está me convertendo, ela está movendo meu coração, está movendo meu íntimo, está transformando a minha mentalidade. Então, essa oração está valendo a pena realmente. Não é uma ilusão, não é uma ideia qualquer, mas está sendo de fato um diálogo da criatura com o Criador. Terceira coisa a dizer sobre a oração é que não há uma oração mágica. Não pensemos na oração como uma fórmula. Às vezes as pessoas me perguntam, Padre, qual é a oração mais forte? Existe uma oração misteriosa? Oração para isso, para aquilo? Os antigos falavam muito sobre isso, não é? Oração para encantar-se, oração para isso, para aquilo, para envoltar-se, coisas assim desse tipo, não é? Então a oração também não é mágica, não é uma fórmula. A oração é intimidade com Deus. Nos primeiros 11 séculos a igreja rezou ou rezava de um modo muito diferente como nós rezamos hoje, do que nós rezamos hoje. Havia entre os monges a chamada oração da Puritas Cordis, que nada mais era do que repetir aquela frase do Evangelho: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Repetir várias vezes ao dia dentro de um ritual que era tudo preparado, tudo aquilo. E a Santa Missa. Depois vieram todas as devoções, não é?
Depois, a oração é colocar a vida segundo os critérios de Deus. Porque na oração acontece algo muito interessante. Na oração eu calo e deixo Deus falar. Não sou somente eu que falo o tempo inteiro. Às vezes alguém diz: Padre, quais são as orações boas para rezar depois da comunhão? Quando eu recebo a comunhão, o que eu devo dizer para Deus? Talvez ao invés de dizer, você deve escutar alguma coisa, não é? Calar, fechar os olhos e tentar escutar o que Deus tem para lhe dizer. É um momento de muita intimidade. Porque, como Jesus disse hoje no Evangelho, Deus já sabe tudo o que nós temos para dizer, já conhece nossas necessidades. Seja bom, talvez, escutar mais a Deus. Até na adoração, quando nós vamos, às vezes, fazer uma adoração, as pessoas ficam muito preocupadas. O que é que nós vamos rezar? O que é que nós vamos fazer? Como é que vai ser a adoração? Quais são as palavras? Quais são os cantos? Sim, o que é que nós vamos dizer para Deus? Tá bom. Mas há uma outra coisa importante no diálogo. O que é que nós vamos escutar de Deus? Qual será o momento que vamos dedicar à escuta? Então, nossa vida deve passar por esses momentos de oração, de recolhimento, até para tomar decisões acertadas. Sem isso, nós não vamos tomar decisões acertadas. E agora entramos, de fato, no tema do Pai Nosso. É uma oração que todos nós conhecemos e rezamos sempre, mas nem sempre tomamos consciência da profundidade do Pai Nosso. É uma oração que quem não é batizado não pode ainda rezar, não é? Veja que no ritual do batismo para adultos há um dia específico no qual se entrega o Pai Nosso para aquela pessoa. Porque não se deve rezar o Pai Nosso sem antes tomar consciência daquilo que se vai rezar. Então há toda uma preparação. E nos primeiros séculos, todo o caminho do catecumenato se fazia assim também. E havia um momento para receber o Pai Nosso. Porque chamar a Deus de Pai é algo muito profundo. Quer dizer, eu passo a chamar alguém de Pai à medida que eu desejo conhecer esse amor, desejo fazer amizade com este Pai. Eu tenho fome e desejo autêntico de viver uma relação de intimidade, de amor com este Pai. Pois bem, então é curioso isso, e é bom também dizer o seguinte, que à medida que nós rezamos, nós vamos aprendendo a viver essas nove preces que aparecem no Pai Nosso. Na verdade, não são somente 9 preces, mas são 9 ensinamentos. Porque o Pai Nosso não é só uma prece, o Pai Nosso é um roteiro de vida. O Pai Nosso, assim como as bem-aventuranças, são uma espécie de roteiro da felicidade, né? E quando a gente descobre isso, a gente reza com muito mais força, né? E a oração passa a ter muito mais impacto, né? Pois bem, vamos agora a algumas palavras breves sobre o Pai Nosso. Pai Nosso, a primeira coisa é aprender a chamar Deus de Pai, não tomar Deus como um burocrata, como alguém distante. Ele é nosso Pai. Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai. E chamar de Pai, não Pai meu somente, mas de Pai Nosso, reconhecendo que há uma família, que nós não devemos ser indiferentes aos outros, né? Quando Deus perguntou a Caim, onde está o teu irmão? Caim disse, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Quer dizer, não compreendeu nada da vivência de comunidade, de família, né? Não se preocupava com o irmão mais novo, pelo contrário, matou o irmão mais novo. Pai Nosso. Depois, que estás nos céus, é reconhecer que há uma outra dimensão, há uma dimensão que foge à nossa compreensão, uma dimensão do mistério. Depois, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus. O nome na Bíblia significa a essência, né? Quer dizer, a essência de Deus, na essência Deus é santo, é puro, é totalmente outro, é totalmente separado, né? Não no sentido de nos deixar entregues à nossa própria sorte, mas no sentido de dizer que Deus não é igual a nós. Nós somos imagem e semelhança dele, mas ele é Deus, nós somos criaturas. Venha o teu reino.
Queremos o teu reino e trabalharemos para concretizar o teu reino de amor, de justiça, de perdão, de tudo isso, de fraternidade. Venha o teu reino. Rezamos e nos apressamos para isso. Seja feita a tua vontade. Nós queremos muitas vezes fazer a nossa vontade na igreja e na nossa família, por onde a gente anda, a gente muitas vezes quer impor a nossa vontade, nós queremos impor a nossa vontade de todo jeito, às vezes até mesmo na igreja, né? Quantas vezes nós fazemos o papel de autoritários, né? Podemos fazer isso em família ou em algum grupo de igreja, esse papel de querer impor a nossa vontade. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Depois, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Alguns antigos tradutores diziam que esse pão nosso seria também o pão, não somente o pão que nutre o corpo, mas o pão que nutre a pessoa de um modo geral. Nutre a mente, nutre o espírito, nutre a alma. Então, dai-nos esse pão, dialogar com Deus por este pão, pedindo este pão para hoje. O apóstolo Paulo diz que é preciso comer o pão em paz. E tem um certo padre da igreja que diz o seguinte: o invejoso não quer comer o seu pão em paz, porque o invejoso quer comer o pão do outro, quer comer no prato do outro, quer tomar conta do que não é dele, quer tomar conta do outro. E depois que tomar conta da roça do outro, não vai ficar satisfeito, porque o outro foi para um lugar menor, mas já transformou o menor em maior de novo, já cresceu. E ele pegou uma coisa grande e o que era de valor transformou numa coisa sem valor. Então o invejoso transforma ouro em barro, sempre. E daí vem toda a inveja, porque nasce dessa incapacidade de fazer o que o outro faz. E desse desejo de estar no lugar do outro. Mas quando assume o lugar do outro, mesmo sem condições, não sabe o que fazer, e o outro, mesmo colocado como uma lamparina debaixo da mesa, o outro se sobressai, porque há uma capacidade interna muito maior, porque ele se esforça muito mais, né? Então, saber comer o seu pão em paz, diz o apóstolo Paulo. O invejoso, a inveja, continua Evagrio, o ponto que seria uma espécie de doença, desejo de tomar não somente o que o outro tem, mas o lugar do outro, querer tudo que o outro tem. Depois, continua o Pai Nosso, né? Pedimos pelo pão e agora perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Há um pedido de perdão a Deus pelas nossas faltas, pelas nossas contradições, pelas nossas ambiguidades, mas há também uma expressão de um desejo de perdoar aqueles que nos ofenderam. E aqui caberia uma reflexão longa sobre o perdão. No YouTube tem um vídeo sobre isso, porque o perdão não é uma coisa fácil. E perdoar nem sempre é o que nós pensamos que seja perdoar, né? Por exemplo, a pessoa lhe enganou, ou com dinheiro, ou sentimentalmente, e você diz, eu perdoei, mas perdoar significa voltar a ser cama e mesa? Talvez não, porque se a confiança foi quebrada, talvez aquela pessoa não mereça mais a mesma confiança, porque de repente ela pode fazer tudo a mesma coisa, fazer até pior. Então, sobre o tema do perdão, valeria muito mais, uma reflexão muito mais profunda, que eu não vou fazer aqui, porque o tempo não nos permite. E nos comprometemos a perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, quer dizer, não nos entregue a nossas próprias limitações, a nossa própria precariedade, não nos entregue ao nosso próprio caos, mas nos livre do mal. E alguns antigos tradutores traduziam, mas livra-nos do maligno, da fonte de todo o mal, não somente do mal, mas nos livra da fonte do mal. E por fim, Jesus insiste de novo nessa questão do perdão. Se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometeis. Jesus insiste na importância de saber perdoar, de ter um coração aberto ao perdão. Pois bem, hoje eu termino fazendo uma pergunta não só sobre o perdão,
Mas vejam que o Pai Nosso é uma dinâmica, é um modo de viver. É a docilidade de chamar a Deus de Pai, é a compreensão de que nós somos uma família, somos irmãos, é o desejo de santificar o nome de Deus em tudo que se faz, é o desejo de chegar ao reino de Deus e de apressar o reino de Deus com boas obras, é aceitar a vontade de Deus e não querer impor a sua, é viver do pão nosso de cada dia, o pão que nutre o corpo, que nutre a alma, é saber que esse pão vem de Deus, não é? Depois é saber viver a dinâmica do perdão, saber que precisa se arrepender e precisa também perdoar os outros. E é saber que precisamos da ajuda de Deus para lutar contra o mal, sobretudo contra o mal que nos habita. Pois bem, amados irmãos e irmãs, desejando a todos um ótimo dia, terminamos este vídeo, este áudio, pedindo a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.